Fala, meus amados, maravilha? Me sinto só, mas quem é que nunca se sentiu assim, já diria CPM 22. Pessoal, é o seguinte, hoje vamos falar um pouquinho mais de calorimetria, vou revisar com vocês um conceito muito importante, que é o conceito de calor específico, tá? Pessoal, quando a gente fala de calor específico, mais do que a propriedade numérica, né, então aquele Czinho que a gente usa na fórmula do quimacete, mais do que uma propriedade numérica, eu estou falando de uma propriedade específica dos materiais, tá? Então, assim, o calor específico, ele determina para a gente uma quantidade de calor que vai ser cedido para aquela substância para que haja uma variação de temperatura, ok? E o porquê que eu quero mostrar isso para vocês? Pelo seguinte, quanto maior for o calor específico de uma substância, mais difícil é você aquecer essa substância ou resfriar essa substância, ok? Da mesma forma, quanto mais baixo for esse valor, o que vai acontecer? Você consegue resfriar e você consegue aumentar a temperatura dessa substância com mais facilidade, ok? Então, ó, eu trouxe uma tabela aqui, meus amados, para a gente dar uma olhada. Ó. A água ela tem um calor específico 1. Dentre as substâncias que a gente tem aqui, é a substância com maior calor específico. Então, assim, é difícil você esquentar uma quantidade de água ou resfriar uma quantidade de água. A maior prova disso é que quando você molha a sua mão com água, demora um certo tempo para atingir o equilíbrio térmico ali entre a água e a sua mão, ok? Se você olhar logo abaixo da água, tem o cobre. Olha o calor específico do cobre aqui embaixo. O que isso quer dizer? Quando eu toco uma peça de cobre, é muito fácil aquecê-la, né? Você sente ela gelada e rapidamente ela já está aquecida. Por quê? Ela possui um potencial de resfriamento e de aquecimento muito maior do que a água. É mais fácil aquecer ou resfriar uma amostra de cobre, tá? Se a gente for para a prata, então, isso fica mais fácil ainda. Para o ouro, muito mais fácil, e por aí vai. Então, o calor específico, que é o Czinho, tem que guardar essa propriedade para cada um de vocês. Quanto maior, mais difícil aquecer ou resfriar uma substância. Quanto menor, mais fácil de aquecer ou resfriar uma substância. Perfeito? Para que a gente usa calor sensível? Perdão, para que a gente usa calor específico? Para calcular a quantidade de calor sensível, que é a quantidade de calor associada a uma variação de temperatura. Então, é aquela quantidade de calor que está fora da mudança de fase, ok? Então, esse Czinho aqui é o mesmo Czinho que eu falei com vocês no slide passado, perfeito? Meus amados, outra propriedade é a capacidade térmica, né, que é basicamente a massa vezes o Czinho, que é o calor específico. E a capacidade térmica, percebam que ela é calculada para um objeto, para um corpo, e não para uma substância. Por quê? Eu estou levando em consideração a massa aqui, ok? Então, uma caixa d'água de 1.000 litros vai ter uma capacidade térmica muito maior do que uma garrafa de água de 2 litros. Por quê? Porque a massa da caixa d'água é muito maior do que da garrafa PET. Tá? Então, a capacidade térmica é uma característica do corpo. O calor específico, o Czinho, é uma característica da substância. Perfeito? Meus amados, proponho para vocês um exercício, a tirinha ali do Calvin do Haroldo. Exercício teórico, tá? Vocês vão ler a tirinha ao lado e vocês vão perceber que eles experimentam sensações de frio e de calor e o que isso indica com relação ao horário do dia. Então percebam, incidência de sol na areia e na água, o que vai mudar de uma coisa para outra, e sobre o calor específico. Será que o da areia é maior? Será que o da água é maior? E por aí vai. Beleza?